Boa tarde, colegas. É com muito entusiasmo, muita satisfação que nós retomamos as nossas atividades das web aulas Maternidade Climério de Oliveira, numa parceria com o Ministério Público Estadual, com a nossa rede de maternidades do Observatório. Logicamente, essas atividades se prestam como base para tantas capacitações e tantas iniciativas educativas que possam existir no nosso estado e para quem quiser poder fazer um bom uso delas, né? E a gente inicia aqui a nossa fala trazendo para vocês um agradecimento, na verdade, pelas atividades que nós tivemos no ano passado. Em 2017, nós tivemos 3 excelentes web-aulas e tivemos, assim, web-aulas e tivemos, assim, a participação de pessoas muito significativas e pessoas que atuam na nossa rede, que vivem a nossa rede de forma qualificada, visando o bem-estar tanto das mães quanto das famílias que assistimos, das crianças que nós prestamos a nossa assistência cotidiana. Lembro a vocês ainda que do cronograma de 2017, o tema de hoje, que são as equipes horizontais do cuidado e o atendimento centrado na pessoa, que é um tema que palpita a mim particularmente, porque eu acredito ser o cerne e que dá sentido a toda a nossa assistência. Nós não conseguimos efetivar em novembro, como era predeterminado, e não conseguimos no dia 30, como era a nossa previsão, mas estamos aqui hoje reunidos com vocês, agradecendo as nossas palestrantes, que em breve eu vou apresentar para vocês mais uma vez, né? E lembrando que durante as web-aulas existem algumas recomendações que já foram compartilhadas na nossa rede, porque elas estabelecem não só a forma da gente conduzir a web-aula, mas o melhor aproveitamento de quem está em time e de quem vai assistir posteriormente a essas web-aulas através dos links, tanto de YouTube quanto da plataforma Moodle que nós disponibilizamos para o projeto de capacitação em rede. Falando em plataforma Moodle, né, todo o processo que nós exercitamos aqui de web-aulas está colocado, inserido neste módulo de capacitação em rede da plataforma Moodle da Universidade Federal da Bahia, num formato de acesso público, bastando para isso que os colegas se cadastrem e participem e se integrem a este processo de comunicação, compartilhamento de conhecimento em rede. Podemos acessar muitas vezes essa ferramenta de nossos celulares, smartphones, laptops, não necessariamente no ambiente de trabalho, mas sempre que possível e sempre que necessário, tornando-se uma ferramenta muito útil no nosso dia a dia, em troca de experiências e, logicamente, para os processos educativos em serviço. Lembro aqui para vocês e reitero este passo a passo para que possamos nos colocar nessa rede e acessar tudo que ela possa oferecer de informações. Digo a vocês também que este gerenciamento é coletivo. Nós todos podemos inserir informes, colocar algum tema para debate. Então, ela não é uma exclusividade da Maternidade Climério de Oliveira ou da Universidade Federal da Bahia, e sim uma ferramenta a serviço de todos nós. Você, portanto, está convidado, quem está aqui nos ouvindo, quem está assistindo a essa web aula, a participar efetivamente da plataforma, visitando-a, verificando o que ela tem a oferecer e compartilhando e publicizando o que for necessário, publicando informes e compartilhando conhecimentos, artigos, o que julgar necessário para o crescimento coletivo da nossa rede. Aproveito para poder fazer para vocês um convite, né? Na última reunião do Observatório das Maternidades da região metropolitana e hospitais vocacionados à saúde materna e infantil, nós apresentamos, né, a abertura de pré-inscrições para o curso de preceptoria em saúde. É uma iniciativa da Gerência de Ensino e Pesquisa da Maternidade Climério de Oliveira, certificada pela Universidade Federal da Bahia, que conta hoje com um grupo tutoral bastante fortalecido aqui na unidade, e que se coloca agora para a rede num formato de capacitação coletiva para aqueles que têm contato direto
com alunos, com estudantes, em especial aqueles que se dedicam à graduação e à pós-graduação nos campos de prática das nossas instituições e dos nossos hospitais que se prestam ao chamado SUS Escola, que é uma temática que muito nos agrada e que nos estimula a entender a nossa rede como uma grande escola. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, nos estimulando a todos a uma qualificação, a um nível cada vez melhor de assistência. E, portanto, sem mais delongas, coloco aqui para vocês, né, a web aula de hoje, com data reiterada, hoje, dia 6 de fevereiro, e nós vamos iniciar com a fala de Marilena Pereira, que é obstetra e coordenadora médica da Mansão do Caminho, muito conhecida nossa, um modelo no sentido de abordagem centrada na pessoa e no intercâmbio, toda a vivência que se tem de trabalho em relação às equipes horizontais, uma língua muito comum ao CPM. Em seguida, nós vamos ouvir a fala de Gertrudes Coelho. Gertrudes é enfermeira, supervisora da obstetrícia da maternidade de referência professor José Maria Magalhães. Todos nós sabemos da importância que essa unidade tem em nossa rede e, portanto, enquanto modelo de ensino e assistencial, ela precisa cada vez mais demonstrar sua qualidade e tem demonstrado, como vocês vão perceber, nas inovações e no modelo que vem sendo trazido por Gertrudes na fala. E Janaína Freitas, nossa querida parceira de trabalho aqui na Climério de Oliveira. Janaína é ginecologista, obstetra, tem experiência enquanto preceptora abarcada em programas de residência médica, ainda aqui conosco na Climério. Ela hoje é chefe de unidade, da unidade materno-infantil da nossa maternidade Climério de Oliveira e vem trazer para vocês uma proposição, uma inovação que a Climério tem tentado implantar e que ela vem como grande incentivadora e idealizadora desse processo, tá bom? Deixo vocês com as nossas palestrantes. Obrigada pela audiência. Boa tarde a todos. É com grande alegria que eu venho participar dessa web aula, compartilhando um pouco da nossa experiência lá no CPM, Mansão do Caminho, neste tema. Eu peço desculpas a vocês que eu estou um pouco resfriada. E aí eu estou... Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência nesse tema de equipes horizontais e abordagem do cuidado centrado na pessoa, lá no Centro de Parto Normal Maria Teresa Souza Pereira, que é conhecido como Centro de Parto Normal CPN da Mansão do Caminho. Eu vou lá assim bem rapidinho, só um pouquinho desse conceito teórico, né, do que são esses modelos de assistência. Né? Assim, existe um artigo do professor Naumar Almeida, que foi reitor da Universidade Federal da Bahia, que fala muito desse tema da transdisciplinaridade, que na verdade é um conceito ainda meio utópico, é um conceito que nós estamos almejando alcançar. Mas, assim, os modelos de assistência que existem dentro, que fogem um pouco dos modelos tradicionais, são esses: o modelo multidisciplinar, que é um modelo de um nível só, com objetivos múltiplos, mas sem cooperação entre os atores. Né? O interdisciplinar é um modelo em 2 níveis, com um só objetivo, e a cooperação procede de um nível superior. E esse conceito de transdisciplinaridade, que é um conceito mais moderno e mais almejado por todos que trabalham dentro desses modelos mais novos, tem níveis objetivos múltiplos, e a coordenação é vista, tem objetivo de tem uma finalidade comum, né? Um objetivo comum entre os sistemas. Uma equipe transdisciplinar, ela, na verdade, se propõe a transcender esse universo fechado da ciência, traz à tona essa multiplicidade dos modos de conhecimento,
reconhecer a multiplicidade dos indivíduos produtores de todos esses conhecimentos e pelo rigor, abertura e tolerância nessa visão transdisciplinar. E, como mais uma frase do estudioso Paulo Freire, ele fala que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, e é isso que a gente tenta buscar, né, nessa nossa prática de modelo equipes horizontais. No modelo tradicional, o que acontece? O médico obstetra tem um papel central, né? Eu estou falando na obstetrícia, obviamente, e o que acontece hoje? Hoje, o tempo escasso, o excesso de pacientes, e aí isso gera muito medo. Existe hoje uma inexperiência em relação à assistência ao parto normal. A formação do médico obstetra deixa um pouco a desejar nessa assistência ao parto normal, fisiológico. E os outros profissionais têm papéis mais distantes nesses modelos tradicionais. Enfermeiro obstetra, técnico de enfermagem, são papéis estanques e que não se interrelacionam. As consequências que esse modelo tradicional vem trazendo para a nossa assistência obstétrica, é que hoje existe realmente uma desconfiança, existe ainda uma desconfiança grande entre os profissionais. Assim, não há uma confiança dos médicos, nos enfermeiros obstetras, olham com desconfiança a presença de doulas, ainda existe isso. Então, gera um modelo que leva a intervenções desnecessárias. O que se fala hoje é um tema muito em voga e que é muito polêmico, que é o da violência obstétrica. Gera esse conceito de epidemia de cesáreas. O Brasil ainda é um dos grandes campeões aí de cesariana no mundo. E perda do protagonismo da mulher. A mulher deixou de ser a protagonista do seu parto. Então, o modelo atual é muito centrado na figura do médico, né? Assim, e a mulher fica meio que desaparece do cenário. Quem presta assistência ao parto, na verdade, segundo a Organização Mundial da Saúde, quem pode prestar, quem é legalmente capacitado a prestar assistência ao parto, pode ser o médico obstetra, pode ser o médico de família, enfermeiro obstetra, a figura da obstetriz, que é midwife nos países de língua inglesa, e as parteiras tradicionais, que normalmente estão restritas à zona rural e locais onde não existe um sistema de saúde mais organizado. Existem estudos mostrando que essa assistência a partos por midwife tem desfechos muito interessantes, muito satisfatórios, né? Assim, esse estudo mostra que a assistência por midwife tem realmente vantagens em relação ao parto normal sem distócia, tem vantagens em relação ao parto assistido por outros profissionais, midwives ou enfermeira obstetra, que é o que a gente tem mais aqui no nosso meio. E o apoio contínuo intraparto, esse é um estudo moderno, mais novo, que reforçou um estudo anterior falando sobre o trabalho da doula. Esse apoio contínuo intraparto, na verdade, se traduz mesmo na presença da doula. Seria um apoio contínuo por mulher que não faz parte do staff hospitalar nem da rede social da parturiente. Essa é a figura da doula. E aí eu vou entrar direto na nossa casa, né, na Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho, na verdade, é uma instituição filantrópica que foi fundada em 1952. Ela foi criada, na verdade, na Cidade Baixa, e depois de algum tempo foi criada por Divaldo Franco e Nilson Pereira, seu primo. E depois ela se mudou para o Pau da Lima, e desde que ele idealizou essa instituição com suas obras sociais, Divaldo Franco sonhava na sua mente, no seu coração, com uma casa de parto, que era o que ele sonhava. Ele não tinha ideia da dimensão que precisaria ter, mas foi criado na mente dele. O Centro de Parto Normal foi construído com recursos da Mansão do Caminho, levantados pela instituição, e inaugurado em agosto de 2011, juntamente com o lançamento
da Rede Cegonha, em nível nacional. Então, foi o primeiro centro de parto normal da Rede Cegonha. Ele possui 5 suítes PPP. Temos um 6º quarto, que, na verdade, é um quarto que é utilizado como alojamento conjunto, que utiliza mais para bebês em fototerapia, mas as suítes PPP são 5, que é o que a legislação permite. Nós temos uma capacidade instalada de 90 partos por mês, e desde a nossa inauguração a gente vem aumentando, ano a ano, aumentando a nossa demanda. Nunca chegamos a 90 partos ao mês, mas já estamos próximos. Começamos com 20 a 30, hoje já temos em média de 70 partos por mês. E é contratualizado pelo SUS. O pessoal é contratado pela Mansão Caminho, mas nós somos contratualizados pelo SUS. Nós dispomos, desde a inauguração, já temos esse modelo de equipes horizontais, de uma equipe horizontal. Existe a figura do médico obstetra, é o único centro de parto normal no país que tem a figura do médico obstetra. Todos os outros centros de parto normal, principalmente os extra-hospitalares, funcionam apenas com a enfermeira obstetra, que é a equipe mínima para que a legislação preconiza para funcionamento de um centro de parto normal. O nosso tem médico obstetra e enfermeira obstetra. E aí essa equipe atua de uma forma bastante horizontal. É o mais horizontal que eu já conheço dentro dos modelos onde eu já trabalhei. Ou seja, a mulher chega para ser atendida, ela é atendida por qualquer um dos profissionais, ou médico obstetra, ou enfermeiro obstetra, e todo o tempo que ela está na instituição, ela pode ser atendida por qualquer um dos 2 profissionais, tanto médico quanto enfermeira. Nós não temos neonatologista de plantão, temos neonatologista diarista, que vê os bebês após o nascimento. Toda a equipe tem é capacitada em emergência obstétrica e em reanimação neonatal. A equipe chega, quando é contratado, depois de um tempo, se o profissional realmente for ficar na instituição, nós proporcionamos essa capacitação em emergência obstétrica e reanimação neonatal. Nós temos um protocolo de assistência que norteia as condutas durante todo o internamento da gestante. Temos critérios de internação que são bem rigorosos, porque precisamos nos restringir a atendimento de partos de gestantes de risco habitual, ou seja, parto normal sem distócia. E temos uma maternidade de retaguarda que a gente chama de vaga sempre, que é a maternidade Albert Sabin em Cajazeiras, que é contratualizada da CESAP, que é a maternidade da CESAP, da rede própria. O nosso processo de trabalho é muito baseado nesse respeito à autonomia da gestante e da família. Nós incentivamos muito a presença do acompanhante em todos os momentos, no pré-parto, no parto e no pós-parto. Nós trabalhamos com esse resgate das características fisiológicas e naturais do nascimento. Então, fazemos um mínimo de intervenções no processo do nascimento. Procuramos, na verdade, fazer o mínimo de intervenções. Procuramos ter práticas baseadas, todas as nossas práticas são baseadas em evidências. E utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor. Então, nós temos uma ambulância própria, que funciona 24 horas. Essa ambulância é capacitada com todo o material, todo o equipamento de emergência. Temos incubadora de transporte também, para transporte dos recém-nascidos, quando precisa. Então, utilizamos esses processos de alívio da dor, que uma das coisas que preconizamos é a deambulação livre. A mulher tem espaço para caminhar durante o trabalho de parto, que nós acreditamos que isso facilita, ajuda bastante. Nós dispomos de uso, elas fazem uso da bola, uso do cavalinho, massagens. O companheiro, normalmente os acompanhantes são inseridos nesse cuidado com a gestante. Nós incentivamos o uso de líquidos claros e alimentos leves no trabalho de parto,
Mas existem casos em que a gestante está muito no início do trabalho de parto e que ela precisa de alimentação mesmo normal. Nós trabalhamos com esse modelo, porque acreditamos nisso. Uso de banhos, de banho, tanto banho de imersão quanto banho de aspersão, que é um método muito, muito interessante para alívio da dor. Livre escolha de posição para o parto. Incentivamos esse corte do cordão pela família, que é um ato simbólico, na verdade não faz nenhuma diferença em termos de desfecho, mas é uma coisa simbólica que as famílias têm muito prazer em dizer que o marido cortou o cordão. Isso é muito interessante, uma coisa mais simbólica mesmo. Incentivamos muito a presença de acompanhantes, inclusive irmãos, já aconteceu de irmãos participarem em vários momentos de parto, de pós-parto das suas mães. Incentivamos esse contato pele a pele, imediato. Hoje existe um modelo, o pessoal começou a trabalhar um pouco contato pele a pele com o pai, quando a mãe está recebendo os cuidados pós-parto, e o bebê, ao invés de ficar no berço aquecido, às vezes a gente sugere ao pai que ele faça esse contato pele a pele com ele, e eles têm gostado muito, é uma coisa bem interessante. Hoje a mansão dispõe de uma equipe de doulas voluntárias, que elas se formam em diversas instituições, tem a formação de doula em diversas instituições, porém elas passam por um processo de adaptação da prática delas para trabalhar na instituição. É um modelo de doula institucional que é um pouco questionado, esse modelo de doula institucional, porque a gente acredita, na verdade, que a doula deveria ser simplesmente uma escolha da mulher, mas dentro da realidade do SUS, isso ainda é uma realidade um pouco distante da maioria das mulheres. Então, essa oferta da doula institucional, que é uma doula voluntária, tem sido um trabalho muito bonito, muito interessante. As doulas, elas se reúnem periodicamente, elas fazem reuniões mensais para discutir casos, elas fazem um trabalho muito bonito, um trabalho voluntário. Praticamente todos os plantões lá na Mansão do Caminho dispõem de uma ou duas doulas. Então, é um trabalho que a gente incentiva bastante. Na assistência ao puerpério, assistência puerperal, né? Nós preconizamos o aleitamento na primeira hora de vida. O banho do recém-nascido só é dado após 24 horas. Ofertamos a vacina BCG e de hepatite B. Existe a oferta atualmente de certidão de nascimento para esse cidadão que nasce. E essa consulta de aconselhamento para aleitamento materno. A mansão já participou, toda a equipe atualmente foi capacitada no primeiro curso de manejo do aleitamento em julho e o segundo curso já em novembro de 2017. Então, tivemos já vários eventos relacionados ao aleitamento materno, temos Agosto Dourado, Semana do Mamaço. Toda a equipe de apoio atualmente é capacitada, e em dezembro de 2017 nós tivemos nossa primeira avaliação da capacitação em aleitamento materno realizada pela CESAB. Temos diversos outros eventos de rodas, né? Rodas de gestante, rodas de aleitamento, chá da vovó, com pedido também das avós que vão participar dos partos de suas filhas. Roda de gestante, toda semana temos uma roda de gestante que é muito procurada, muito cheia, que a gente está precisando, inclusive, de encontrar um outro espaço, porque o espaço lá já não cabe mais a quantidade de gestantes que nos procuram. Não só gestantes que fazem o pré-natal lá na Mansão do Caminho, como gestantes de outros locais, de outras instituições, e inclusive da rede privada. Muitas mulheres escolhem ir participar dessa roda de gestantes lá.
Foi um pedido também dos homens que fizessem, uma vez por mês, existe uma roda do homem que acontece aos sábados, porque os homens, muitas vezes, os parceiros não conseguem participar da roda com as mulheres, e eles tinham dúvidas, questionamentos e perguntas. Então, foi criada essa roda do homem, que acontece sábado, uma vez por mês. Tem sido muito interessante. Encontros de puérperas, rodas de puérperas, para discutirem todas as questões relativas ao puerpério, não só a amamentação, mas a questão do sono, da privação de sono. O puerpério é um momento muito delicado na vida da mulher, e essa rede de apoio tem sido algo que é muito interessante. Temos visitas de vinculação. Nessas visitas de vinculação, os distritos sanitários que são vinculados à Mansão do Caminho, nós temos organizado essas visitas. E hoje nós dispomos de uma série de resultados, né, alcançados em relação à nossa inserção na rede materno-infantil da Bahia, na verdade. Nós participamos da rede de maternidades, já fazemos parte realmente da rede de maternidades, participamos do Fórum Perinatal, temos essa vinculação com os distritos sanitários, recebemos diversos distritos sanitários que levam as gestantes que têm perfil para o parto lá na Mansão do Caminho. Damos apoio a diversas prefeituras da Bahia para a implantação desse modelo de assistência. Já foram implantados alguns centros de parto normal aí pelo interior da Bahia, e contou com a participação do CPN para ajudando a implantação desse modelo de assistência. Recebemos visitas técnicas de diversas prefeituras da Bahia, de outros estados também. Nós somos campos de prática da enfermagem, da residência de enfermagem da UFBA, e os residentes médicos residentes do primeiro ano do Hospital Roberto Santos são vinculados ao estudo ZIP, que é um estudo grande que está sendo feito aí com o Zika vírus. Então, os residentes do primeiro ano passam um mês lá na Mansão do Caminho, lá no CPN, aprendendo o modelo de assistência. Recebemos visita técnica de profissionais da rede básica, de diversas instituições públicas e privadas, de todas as áreas do conhecimento. Somos atualmente um campo para pesquisa científica, então estamos participando desse estudo ZIP, que é um estudo grande aí em relação ao Zika vírus. Residência médica, residente de enfermagem do IMIP, basicamente diversas residências de enfermagem, certo? Passam por um rodízio opcional. E aí nossos indicadores de assistência são muito interessantes. Nós temos indicadores de qualidade da assistência obstétrica bem interessantes. Os partos assistidos por enfermeira é um número muito maior do que assistido por médicos, certo? Pela própria vivência do centro de parto normal, a gente procura fazer com que o parto pela enfermeira seja mais valorizado, mais incentivado realmente. Temos uma taxa de transferência bem baixa. Os partos acontecem quase todos na posição vertical, com a presença de acompanhante. Os indicadores de recém-nascido também são bem interessantes. Nossas taxas de episiotomia são bem baixas, realmente. Atualmente está beirando zero já. Taxa de períneo íntegro também bem alta, certo? E isso numa casa onde o atendimento a primíparas é de 59%. Nossas metas para 2018, a gente está pleiteando receber o título de Hospital Amigo da Criança e CPN Amigo da Mulher. Estamos implantando a sistematização da assistência de enfermagem, implantação do núcleo de segurança, renovação dos cursos de emergência obstétrica e reanimação neonatal, e uma da ampliação da equipe de enfermagem, que é uma coisa que a gente precisa muito, e
uma coisa que atualmente é a nossa necessidade muito grande é a inclusão do centro de parto normal na Central Estadual de Regulação. Hoje nós não estamos inseridos, nós não dispomos não entramos na rede da Central Estadual de Regulação. Apesar de termos a maternidade de retaguarda vaga sempre, que é a Albert Sabin, em muitos momentos a maternidade está com dificuldade muito grande, a gente precisa utilizar a Central Estadual de Regulação e nós não estamos ainda inseridos lá. Essa é uma das nossas metas para 2018. E aí eu queria só fazer essa reflexão sobre esse modelo de assistência. Então, falar que a maioria desses modelos ainda pressupõe o médico obstétrica como o principal responsável pelo cuidado. E hoje nós sabemos, existem estudos mostrando que para o parto normal sem distócia, o médico obstetra poderia ficar simplesmente na retaguarda para uma emergência e o modelo ser assistido, e o parto normal ser assistido realmente por outros profissionais, enfermeiro obstetra e obstetriz. Essa transdisciplinaridade ainda é uma meta a ser conquistada, ainda não é uma realidade completa, porque ainda existem dificuldades e conflitos entre os profissionais. E o que, na verdade, o que é necessário é que nós baixemos as armas, né? Nossas armas, e que a gente se mova no sentido de respeitar os saberes de cada categoria em prol desse objetivo maior, que é a humanização da assistência. Em relação aos profissionais, assim, esse slide aqui é um slide que eu tenho de uma outra aula, onde eu falo quais são os requisitos para você ser um profissional humanizado. Uma das coisas que é muito necessária, eu destaquei aqui, essa competência profissional, esse conhecimento técnico em constante atualização. Porque para assistir partos fisiológicos, você tem que saber muito para não fazer nada, para você ter segurança de assistir aquele modelo, aquele parto e aquela mulher, sem fazer intervenções como o nosso desejo, na maioria das vezes. Nós temos uma necessidade de intervenção muito constante. Então, para você não fazer nada, para você ter essa segurança de assistir sem intervir, é preciso muito conhecimento técnico, na verdade. Né? Então, eu destaquei só esse temazinho aí. Essa é uma antropóloga, uma pesquisadora que fala, eu não vou falar desse texto dela, ela fala o que precisa para ser uma instituição e para a humanização do nascimento. Não precisa de normas, na verdade. O que precisa é mudanças de atitude, mudanças de postura em relação a esse evento do parto. Então é isso. Nós somos o Centro de Parto Normal, que estamos aqui há 6 anos, mudando a forma de nascer em Salvador. Obrigada. Obrigada, Mari. Agora, aqui, Mari. Muito obrigada, Mari. Eu sou um pouco suspeita nesse momento, até me emociono para falar sobre esse aspecto. Eu vou deixar para o debate a gente falar um pouco mais e queria convidar agora Gertrudes para poder vir brindar a gente com a fala. Vou modificar e, assim, só lembrando que muitas das mudanças que a gente espera no mundo, né, Mari, dependem um pouco dessa mudança na forma de nascer, né? Então, já dizia Michel Odano, é isso? Então, eu vou chamar a Gertrudes aqui para dar continuidade. Então, boa tarde, colegas. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar dessa experiência fantástica que estamos reiniciando hoje. E dentro desse tema, eu vou abordar a assistência humanizada à mulher pelas enfermeiras obstetras e doulas na maternidade José Maria de Magalhães Neto. Então, nossa equipe é composta por médicos obstetras
neonatologistas, enfermeiras obstétricas e técnicos de enfermagem que atuam na assistência a essa mulher. O modelo de assistência humanizada implementada pela enfermagem obstétrica na nossa maternidade, José Maria de Manuel Neto, privilegia o bem-estar da mulher e do seu bebê. E a gente busca ser o menos invasiva possível, considerando todos os processos fisiológicos, psicológicos, emocionais, espirituais e o contexto sociocultural de cada um. Nós começamos a atuação propriamente dita da enfermagem obstétrica, começou em 2013, e essa atuação na assistência ao parto normal de baixo risco habitual, pautada no respeito à fisiologia do processo de parto e nascimento, visando desenvolver o quê? Essa autonomia e o protagonismo da mulher, né? O que foi importante, instrumento de mudanças de paradigma do nosso modelo biologicista para o modelo humanizado do nosso cuidado. Então, atualmente, a equipe de enfermagem obstetra atua na assistência não só ao parto normal de baixo risco, bem como na evolução e alta dessas puérperas em alojamento conjunto. Então, nós atuamos desde a recepção dessa mulher, quando ela chega no PA, né, onde ela é atendida, na triagem, e essa assistência, além do partejar e do parto propriamente dito, ela se estende a acompanhar essa mulher que assistimos esses partos nos alojamentos conjuntos até a alta dessa mulher. Então, essa mulher passa por nós em todo esse processo. E vale ressaltar que durante todo esse processo utilizamos as boas práticas do nascimento, né, e do parto, que são as práticas não só integrativas, como também a ambiência modificada e adequada para esse processo. E dentro dessas práticas nós temos a cromoterapia, a aromaterapia, né, os movimentos corporais com músicas que elas mesmas escolhem e trazem, e formam danças, né? E a gente vê associada a isso muito o balanço pélvico, que ajuda tanto nesse processo do parto. O uso do cavalinho, da escada de link, da gola suíça, do banho de chuveiro quente, massagens, escaldapés. Então, e nós contamos muito agora, né, com o Instituto IJA, que enquanto gestora dessa maternidade, vem viabilizando e estimulando esse modelo de assistência. E vem garantindo a gente a presença não só dos acompanhantes, das doulas, como toda a estrutura física e ambiência adequada. Hoje, nós temos todo o equipamento apropriado para essa assistência. Nós agora adquirimos, a nossa última aquisição foi de uma banheira, que a instalação já está por se fazer agora, e 3 piscinas para o parto na água. Então, a gente vem investindo muito nesse processo dessa assistência diferenciada. E além do trabalho da enfermagem obstétrica na nossa maternidade, na assistência a essas mulheres, nós contamos com a atuação do Serviço Voluntário das Doulas, no acompanhamento não só emocional, como psicológico e físico, oferecendo também, junto com a enfermeira obstétrica, todas essas técnicas não farmacológicas para o alívio da dor. E que junto essa equipe, né, ela vem desempenhando um excelente papel na humanização dessa assistência. E junto com a gente, contamos muito com o apoio dos médicos, que a gente não pode deixar de falar, né? Nesse modelo, nesse novo modelo de assistência, que a gente nós transformamos, na verdade, né, esse processo em um processo onde, como o doutor Amado sempre fala, não existe médicos e enfermeiros, existe pessoas cuidando de pessoas. Então, a nossa assistência se mistura mediante as necessidades
que vão surgindo dessa mulher nessa assistência. E aí eu trago uma ilustração para vocês de como a gente trabalha lá a doula com a mulher no chuveiro, utilizando a bola para o alívio dessa dor. A utilização do cavalinho, que a gente faz não só o uso do cavalinho fora, como também no chuveiro com água quente. A presença, estimulando a presença do acompanhante, participando e inteirando ele junto com a mulher nesse processo do alívio da dor também. A gente ensina, orienta, e eles fazem a massagem nas próprias mulheres com muita satisfação, com felicidade. E você observa, essa mulher está realmente com dor, mas a própria fotografia demonstra a alegria dos dois estarem nesse processo, nesse momento. Aqui, como a doutora Marina falou, né, o corte do cordão pelo acompanhante, né, eles valorizam muito esse momento. Eles tiram foto, eles vibram por estar cortando esse cordão. E a gente favorece isso, as neonatologistas também, junto com a gente nesse processo. O acompanhante do início até o recebimento do bebê. As várias posições para o parto, que são criadas naquele momento. A ambiência, né? Hoje nós temos plotagens de natureza, luz, o agachamento com a enfermeira obstetra, a equipe junto com a doula e o acompanhante. O corte, né, pelos pais, a alegria que eles ficam de participar desse processo, a ambiência, cromoterapia, o parto no chuveiro, a massagem. Essa é a nossa nova estrutura de quarto, né? Recentemente reformada a maternidade. Passamos por essa reforma. Todos os quartos são plotados com essas imagens de natureza e com essa iluminação, né? Que traz assim, um ambiente bem confortável, tranquilo. E a gente nota que como tem mudado, né, a paciente, como ela se sente diferente, né, diante de toda essa nova estrutura. E aí, assim, nós estamos iniciando uma outra atividade agora, né, que vai ser o treinamento para o parto na água, que nós vamos começar agora, esse mês agora entre fevereiro e março, para melhorar ainda mais, né, essa assistência, essa humanização às mulheres que nos procuram na maternidade de referência. E como a doutora Marlena falou, né, a gente observa que o nosso serviço tem crescido tanto com a nossa atividade e melhorias na nossa assistência, que hoje a gente observa quantas mulheres do serviço particular procuram a nossa maternidade do serviço público. Então, assim, com a Mansão do Caminho, né, que se empenha nesse processo da assistência, de humanização e melhorias, né, das atividades, nós na maternidade também de referência estamos muito envolvidos nesse processo e garantindo a melhor assistência. Eu agradeço a vocês, né, e até outro momento. Muito obrigada. Obrigada, Gertrude. Foi ótimo. Agora a nossa querida Jana.
Deixa eu te ajudar aqui, Jania, então. Essa aqui. Vamos lá. Fala aqui você. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Freitas, no Carina Freitas do Início. Sou hoje chefe de unidade materno-infantil da Maternidade Cunhal de Oliveira. E vim hoje conversar um pouquinho, passar um pouco da nossa experiência na implantação de algumas modificações na maternidade, pensando justamente nesse tema, nas equipes horizontais e abordagem do cuidado centrado na pessoa. A Cunhal de Oliveira, ela já nasceu com essa vocação do cuidado centrado na pessoa, por ser a primeira maternidade do Brasil. Então, o professor Cunhal de Oliveira, lá há 108 anos atrás, muito preocupado com as altas taxas de mortalidade materno-infantil, ele resolveu tentar institucionalizar o parto, trazendo para dentro de um centro em que conseguíssemos oferecer a essa gestante, e essa puérpera, um cuidado a esses bebês também, um cuidado tentando melhorar essa assistência ao parto. E isso mudou a história do Brasil na sua ideia do nascer. Fomos galgando vários degraus ao longo dessa história toda, ao longo desses 108 anos. Eu julgo que 2 momentos foram bastante importantes para que nós chegássemos a esse momento de hoje. Em 2011, com a criação do projeto Rede Cegonha, que veio trazer algumas diretrizes novas, fomentar algumas alterações, algumas modificações nos processos de trabalho dentro da maternidade, do nascer no Brasil. E em 2016, com a elaboração do nosso plano diretor estratégico da maternidade. Esse foi um momento muito importante, porque foram elaboradas metas pela gestão superior, algumas metas para toda a instituição, em várias áreas, várias ações conjuntas, foram várias ações simultâneas, tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista assistencial, pensando sempre em otimizar a assistência, diminuir o tempo de permanência desse paciente na maternidade, conferir um status de assistência modelo mesmo. E isso trouxe muitas transformações dentro da maternidade. Eu julgo que as principais, foram muitas ações simultâneas, mas as principais para a nossa unidade, para a unidade materno-infantil, foram a elaboração de algumas metas, entre elas, composição das equipes multiprofissionais, a elaboração das linhas de cuidado, a elaboração dos protocolos assistenciais institucionais, a capacitação das equipes nos protocolos e a articulação com os agentes municipal e estadual de saúde. Para a composição das equipes multiprofissionais, nós tivemos como um fator muito importante a contratação de inúmeros profissionais através de concurso público em 2014, que vieram reforçar, complementar um quadro desfalcado de profissionais que nós tínhamos pela universidade dentro da maternidade Cunhal de Oliveira. Esse quadro estava realmente defasado e nós conseguimos trazer para dentro da instituição profissionais que até então não tínhamos. Então, a farmácia clínica foi reforçada, o auxílio social, a psicologia, a terapia profissional. Nós tivemos uma chegada de muitos profissionais da enfermagem, tanto enfermeiros obstetrizes quanto assistenciais. Tivemos a chegada de profissionais médicos de outras áreas, como infectologia, endocrinologia, cardiologia. Então, neonatologistas novos chegaram. Conseguimos completar as nossas equipes de plantão dentro da unidade obstétrica, que era, então, um grande problema para completar essas equipes. Tivemos chegada de profissionais não só da assistência, mas também do administrativo. E toda essa equipe pôde, então, dar suporte às alterações, às implementações, às implantações de novos serviços e novas práticas que estavam sendo propostas para aquele momento. A elaboração das linhas de cuidado passou pela avaliação do que nós tínhamos de mais prevalente, das situações mais prevalentes que nós tínhamos na maternidade.
Então, foram elaboradas, por exemplo, para a obstetrícia, as linhas de cuidado do parto normal, do parto natural, do parto cesáreo, da hipertensão, ou a linha de cuidado para o diabetes, e para as situações de abortamento. Enquanto que para a pediatria foram elaboradas outras tantas linhas de cuidado. Essas linhas, a ideia inicial é que nós tenhamos um segmento dessa paciente, desde a hora que ela chega na maternidade, seja vinda do nosso próprio ambulatório do pré-natal, seja vinda da rede básica de saúde, passando então pelo centro obstétrico ou pelo ambulatório, daí nossas unidades de internação, as enfermarias ou unidade UTI neonatal, depois devolvendo essa paciente para o ambulatório ou mesmo para a rede básica de volta. Então, a ideia é que nós tenhamos um segmento e práticas e rotinas sejam sempre adotadas para aquele mesmo perfil de pacientes. Porém, para esse momento, foram chamados diversos setores que teriam contato com esse perfil de paciente, para que elaborassem suas rotinas e fluxos de atendimento. Então, o serviço social foi chamado, a obstetrícia foi chamada, a pediatria, a enfermagem, o laboratório, a nutrição, cada um elaborou sua rotina, seus planos de ações dentro desse atendimento a esse perfil de paciente, para que nós pudéssemos, então, conseguir juntar todos esses processos dentro de uma só linha para cada perfil de pacientes. Isso traz uma ideia de continuidade do processo. E foi uma das grandes preocupações da elaboração do nosso PDF, foi isso. Foi esse atendimento à paciente em linha. A elaboração dos protocolos assistenciais institucionais veio trazendo um embasamento para todo esse processo. Então, era um sonho de muitos anos da maternidade ter os seus próprios protocolos assistenciais. E, então, foram convidados docentes de ciência da universidade, em conjunto com o corpo clínico da maternidade, e formamos um grande grupo interessado nessas novas práticas, nesses protocolos. Toda essa equipe foi dividida em pequenos grupos que seriam responsáveis por discutir cada assunto e propor protocolos que fossem baseados em evidências científicas atuais e ajustados à nossa realidade enquanto instituição pública. Esse processo foi concluído em 2017, a elaboração dos protocolos, e aí começou uma grande força-tarefa para capacitar as equipes, todo o corpo da maternidade, fosse ele administrativo como assistencial, nesses protocolos assistenciais. Desde a agente de portaria, nós entendemos, desde os agentes de portaria, que são o primeiro contato do paciente com a instituição, até todo o corpo clínico deveria ser treinado, ser capacitado. E então foram elaboradas algumas equipes que são responsáveis por esse treinamento, essa capacitação. Cada capacitação, cada tema dura em média 1 mês e nós ainda estamos nesse processo. Nós conseguimos treinar alguns protocolos, mas ainda tem uma série de outros, ainda já em lista de espera, já na fila, para serem, então, capacitados e instituídos à maternidade. A articulação com as redes municipal e estadual de saúde, ela é necessária para que nós possamos receber o paciente e devolvê-lo a essa rede básica com a segurança de que o cuidado vai ser seguido. Já começamos algumas negociações, algumas conversas, algumas negociações com os representantes e estamos caminhando nesse sentido. Um outro momento muito importante foi a criação da instituição das visitas multiprofissionais nas unidades de internação. As equipes, elas se reúnem 2 vezes na semana para as enfermarias e 1 vez por semana para a unidade para UTI neonatal. E, então, nesse momento, são momentos de reunião multiprofissional em que nós conseguimos discutir os assuntos pertinentes a algumas situações especiais. Nós entendemos que a grande maioria dos pacientes, que nós observamos, não seguia aquela linha de cuidado proposta, aqueles cursos de atendimento propostos. Mas, em alguns casos, eles fogem a essas linhas. E é nesse momento que os representantes do laboratório, da obstetrícia, da pediatria, da enfermagem da unidade, da nutrição,
da infectologia, da endocrinologia, da psiquiatria, da psicologia, da terapia ocupacional. Enfim, é um momento para o laboratório, é um momento que nós conseguimos sentar e discutir o que está fugindo às nossas regras de linha de cuidado. E aí são os casos mais complexos que nós então trazemos à discussão para então tentarmos elaborar algumas medidas que sejam adequadas para a resolução daquele caso em particular. Esse, então, é aí nesse momento que nós começamos a discutir o plano terapêutico singular, que é, na verdade, um conjunto de propostas e condutas terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe multidisciplinar com apoio matricial, e é geralmente dedicado a situações mais complexas. E isso está na cartilha da Política Nacional de Humanização. Então, esse é um momento importante que as coisas aconteceram naturalmente. Estava vindo para o PDE, uma das atividades era a instituição dessas visitas multiprofissionais, e ao mesmo tempo nós tínhamos outras atividades que falavam de plano terapêutico singular. E foi muito interessante ver que nesses momentos de discussão desses casos especiais, esses casos mais singulares, que nós estávamos sim já começando a discutir o plano terapêutico singular. Isso mudou muito a realidade. Nós conseguimos reduzir o tempo de permanência em algumas situações que nós íamos ficar muito tempo nas enfermarias, demandando mais cuidado, mais tempo, estressando muitas vezes o paciente, aumentando a morbidade por estar dentro de uma instituição hospitalar, sem ganho para o paciente. Então, nós conseguimos reduzir esse tempo e trazer isso para uma realidade bastante factível e de uma maneira muito natural. Bem, como desafio, o que nós temos hoje, o que eu vejo como nossos próximos passos dentro da unidade materno-infantil, temos alguns, mas nesse aspecto específico, nesse tema específico, o que eu vejo como desafio é, primeiro, trazer esse plano terapêutico para uma situação de formalidade. Elaborar um documento que formalize essas discussões, essas condutas propostas nas reuniões multidisciplinares com cada setor específico, para que isso fique documentado em prontuário e possa ser consultado a qualquer momento. Então, hoje nós temos a discussão, temos a instituição dessas medidas, dessas condutas que são discutidas, mas isso não está ainda documentado, não está ainda formalizado em prontuário. Então, esse é o nosso próximo passo. Já estamos discutindo a elaboração desse documento. E o segundo desafio, que também já estamos no caminho, é trazer conseguir devolver a paciente à rede. Nós recebemos muito bem essa paciente da rede, nós temos alguns mecanismos para trazer os pacientes da rede básica, dos pré-natais da rede básica, para o pré-natal de alto risco da nossa instituição. Mas a devolução desse paciente para a rede, a gente ainda não conseguiu chegar a esse ponto ideal, que seria fornecer à paciente uma data já, no momento da alta, já confirmar o atendimento para a paciente na rede, com data e hora desse atendimento. Nós temos hoje, na maternidade, um ambulatório de pós-alta para a gestão para as puérperas. Esse ambulatório, ele atende as pacientes pós-parto, tanto natural como cesárea de puerpério patológico, quanto os pacientes pós-cesárea. Nós temos esse direcionamento, a paciente já sai de alta, com seu relatório de alta, relatando toda a sua trajetória dentro da instituição, naquele momento de internação, e já com a solicitação de atendimento para essa consulta puerperal, já com data e hora. Nós conseguimos fazer isso já na enfermaria no momento da alta do paciente. Mas para aquelas pacientes após parto natural, puerpério fisiológico, essas pacientes retornam à rede, seguindo já normativas já instituídas, mas esse agendamento nós não conseguimos fazer ainda na maternidade. Então, essa paciente sai com a solicitação, mas depende dela buscar a rede municipal para esse atendimento. Nós entendemos que é nossa meta já fornecer esse paciente, essa garantia de atendimento já com agendamento, para que ela não precise se deslocar da sua casa só no momento desse atendimento, só no dia da consulta, que ela precisa buscar a rede básica de saúde. Essa é um pouco da nossa experiência, espero ter colaborado e estou à disposição para as dúvidas. Obrigada.
Ok, colegas, acho que dentro da distribuição de temas, vocês puderam perceber que nós imaginamos a porta de entrada e depois a sequência, né, da relação na enfermaria e até a alta, todos eles voltados numa abordagem centrada na pessoa. E por que misturar o tema de abordagem centrada na pessoa, o cuidado centrado na pessoa, com a formação e composição de equipes horizontais de trabalho? Porque quando nós constituímos um grupo funcional, plural de trabalho, o objetivo maior é que esses saberes confluam em prol de quem estamos assistindo. Então, o cuidado e a atenção passa a ser naquela pessoa que estamos cuidando e não no protagonismo individual de cada profissional ou de cada categoria. Eu vou abrir um pouco agora para o debate, para trazer alguns pontos importantes. Nós temos meia hora. Quem quiser participar por chat está em time, pode mandar suas perguntas. E vocês viram que eu coloquei várias considerações e observações que nós podemos transpor depois para a plataforma Moodle, num perfil de debate no fórum que será aberto para discussão e contará com a colaboração aqui de nossas palestrantes. Eu vou abrir aqui agora para que vocês possam ver as carinhas das palestrantes, né? Que possamos aqui estar em diálogo com os colegas que nos acompanham. E eu queria começar trazendo um ponto que Mari falou e que me incomoda muito, porque é sempre o que a gente escuta quando a gente conversa sobre formação de equipes horizontais, que é o desafio de sair da teoria e ir para a prática. Todo mundo considera filosoficamente a proposta muito bonita, mas que encontra muitas barreiras na sua prática de fato, né? Na sua vivência. Então, eu queria que vocês comentassem, vocês que são pessoas voltadas para essa vivência, né? Que tipo de barreiras vocês considerariam realmente as mais comuns e que estratégias vocês têm usado para superá-las, que eu acho que é o mais importante a gente testemunhar aqui. Assim, lá no CPM, quando nós recebemos um profissional para trabalhar lá na mansão, ele já é inserido dentro desse contexto. Nós já trabalhamos com ele, que ele vai trabalhar dentro de uma equipe horizontal. Então, ele vem de outros modelos, de outras instituições, mas quando ele chega lá, nós trabalhamos com ele esse conceito de equipe horizontal. E aí a gente vai desmistificar alguns medos, alguns receios que os profissionais, principalmente os profissionais médicos, têm. Assim, eu vou me responsabilizar pelo parto que a enfermeira assistiu, eu vou assinar. Na verdade, o nosso protocolo atualmente contempla que o enfermeiro obstetra, dentro da legislação atual, ele pode atuar em todos os momentos. Ele pode assistir o trabalho de parto, parto e pós-parto. E dentro da instituição, como nós temos um protocolo escrito e regulamentado e referendado por toda a equipe, o enfermeiro, inclusive, pode prescrever o pós-parto dessa mulher, o pré-parto e o pós-parto dessa mulher, inclusive assinar a alta dessa mulher. Então, para deixar bem claro, todo profissional que entra, ele já entra com esse ele já é vendido para ele esse peixe. Assim, ele vai entrar numa equipe que já é uma equipe que tenta trabalhar dentro da horizontalidade. Lógico que nós encontramos desafios, encontramos resistências de ambas as partes, e a gente procura trabalhar individualmente quando existe um conflito, quando existe uma dificuldade, a gente tenta trabalhar com os profissionais quais são essas dificuldades e tentar ajudar a vencer essas dificuldades de trabalhar em equipe horizontal. Assim, uma coisa que eu considero que é um ganho que nós aprendemos bastante foi, por exemplo, que a gente tinha curso de reanimação neonatal para toda a equipe, mas não tinha técnica de enfermagem. E aí, quando nós instituímos o curso de reanimação neonatal para a técnica de enfermagem também, houve uma mudança imensa, porque assim, a equipe hoje trabalha dentro de um contínuo, todo mundo sabendo o que está fazendo, como é o passo a passo da reanimação neonatal que existe. Então, a inserção do técnico de enfermagem nessas capacitações foi muito importante
Então, assim, hoje todo mundo sabe o que está fazendo, e aí quem ganha é exatamente a paciente e os bebês. Né? Então, as 3 estratégias de superação que o CPN traz, assim, bem claramente, uma incorporação da filosofia desde a admissão, né? Um estímulo de manutenção dessa filosofia de trabalho, aplicando o preceito de corresponsabilidade técnica, né? Então, todos em prol da paciente, então não é seu parto, meu parto, sua complicação, minha complicação, e sim uma equipe voltada para aquele atendimento. E eu entendo também a importância da capacitação em serviço no sentido mais transcategoria, né? Ou seja, sem distinção de nível. Equipe trabalhando junto e aprendendo junto. Show. Queria te ouvir também, Gertrude, os desafios que a Nova enfrentou, né, nessa inserção toda. Então, quando a gente iniciou, né, com a enfermagem obstétrica nessa atuação, né, na casa de parto já é um modelo, né? Então, foi mais fácil. Eu já trabalhei lá e acompanhei todo o processo desde o início e realmente foi muito mais fácil. Na maternidade de referência, não existia esse modelo da assistência pela enfermeira obstetra, muito menos pela doula. Embora que a doula começou um pouco antes, né, de nós, mas não existia esse modelo. Então, até que os médicos obstetras, né, neonatologistas, se acostumassem com o serviço da doula, né, se inteirassem e se unissem no sistema, né, da assistência. Aí veio as enfermeiras obstetras com toda aquela sequência de movimentos diferenciados, tirar a paciente do leito, alimentar essa paciente, caminhar, bota no chuveiro, parto no chuveiro, que loucura, parto no chuveiro, o que é isso? Então, assim, até no dia que aconteceu comigo, você vai ser demitida. Então, tinha todo esse paradigma muito enraizado, né, que não foi fácil essa mudança, né? Na época, contamos muito, na época que o doutor Amado era coordenador, não posso me esquecer disso, o apoio que ele nos deu, né, que eu tenho, assim, uma paixão por ele, assim, de coração falando, né, o apoio que ele nos deu no início, que vem nos dando, né, porque a cada médico que ele chega, independente que ele não seja mais coordenador, a gente vai até ele. Olha, doutor, assim, está tendo conflito com esse médico, essa enfermeira, vamos ver o que a gente faz. E aí, realmente, a gente investe nisso, né? Individualmente, no conjunto, em reuniões. E a IJA também, assim, o Instituto ajudou muita gente nesse processo, garantindo esses equipamentos. Poxa, imagine você ganhar 3 piscinas, uma banheira, né? Para um parto na água, numa maternidade de alto risco, gente, isso é inédito, né? Eu tenho orgulho de dizer isso, né? E eu fui colocada nesse processo para estar não só nessa supervisão, né, como nos treinamentos diários. Todos os dias eu estou assistindo a mulher junto com minhas colegas, treinando elas, para justamente ajustar todo esse processo. E assim, você ter todo equipamento na mão, você ter hoje um óleo essencial para fazer uma aromaterapia, um difusor, né? Um escalda-pés, que você, não sei se você viu na foto, né? De primeira linha. Quer dizer, isso ajudou muito a assistência dessas mulheres. E elas falam isso, elas ficam encantadas. Quando elas chegam no quarto, que a gente liga as luzinhas, que ela vê, ai, parece o céu, é estrela, parece umas estrelas. Né? Então, assim, elas ficam encantadas, né, com esse processo, com essa mudança e com essa ambiência. Então, assim, realmente não foi fácil, não foi, mas é um trabalho de formiguinha, né? E de muita vontade do profissional, de empenho de cada um, né? Da pessoa, não só do profissional, mas da pessoa. De quebrar seus preconceitos. De quebrar mesmo seus preconceitos, seus paradigmas fortes, né? E de ver o outro como uma pessoa que ajuda no processo. Não eu sou enfermeira, não você é o médico, mas somos uma equipe, né? E hoje eu fico assim, feliz, falo feliz,
dizer que nós hoje somos uma equipe. Hoje a doutora fala de Atudiaí. O que você acha? Você acha que vai rolar esse fato? Ou a gente bota logo na cesárea? Hoje existe, né, essa discussão. E eles falam assim, eu vou te dar 1 hora, né? Para ver se esse menino vai descer, para ver se nasce, para ver se vai normal. Então, assim, hoje nós somos reconhecidas pela equipe, hoje a gente trabalha em conjunto. E quando eu sinto qualquer dificuldade, eu venho aqui agora. Eu preciso da sua ajuda. E ele vem sem planejar. Né? Claro que não foi esse mar de rosas que eu estou falando no início, mas hoje a gente consegue conviver, né? De uma forma, assim, muito amigável mesmo com os colegas, né? De ninguém ficar torcendo boca, né? Nem de eu estar botando a mulher para agachar e estar sendo criticada. Hoje eles pedem para a gente estar com eles no processo. Né? Seja alto risco, seja baixo risco, às vezes é alto risco, eu estou alto risco, sim, eu estou aqui, vai lá que eu estou aqui. Então, assim, eles valorizaram esse trabalho, não só das enfermeiras, como das doulas, né? E assim, e que eu digo a todos, quando a instituição quer, quando a diretoria quer, tudo acontece. Por que hoje na referência acontece? Porque o Instituto quer, porque a diretoria quer, né? Porque ele banca com a gente. Então, é custo, gente. Mas no final, é um valor que não tem como pagar isso, né? Não tem como estimar isso. Então, assim, não adianta eu, né, nós profissionais, estarmos querendo desempenhar um papel se lá em cima não também tiver, né, esse apoio. Então, quando o Estado quer, né, quando as prefeituras querem, as coisas acontecem. E o que a gente vê acontecendo é isso hoje. Né? Senão a gente vai ficar numa luta sozinho, sem nada acontecer. Eu destacaria algumas coisas que você colocou aqui, tá? Que foram estratégias muito úteis, eu acho, acredito, na Nova, que é um cenário que poderia, inclusive, ter tudo para não acolher a ideia, né? Porque é um perfil de alto risco. E, no entanto, o quanto se agregou, né? O quanto se agregou. Então, vocês não tiveram receio de quebrar paradigmas, né? De mediar os conflitos, né? Entre as pessoas. Ter sempre alguém ali para estar próximo, para dar esse apoio, para minimizar atritos, né? E que represente uma figura de confiança da equipe, né? Um referencial para a equipe. Você falou exatamente o que eu anotei aqui, que tem que haver um alinhamento entre a filosofia e a vontade gestora. É mais ou menos o que você falou, é tudo, porque o profissional pode estar muito empenhado, mas é preciso, sem dúvida, esse suporte. E você falou de recurso. Às vezes a gente tem um brilho nos olhos quando a gente tem o recurso à mão, não tenha dúvida. Mas, ao mesmo tempo, antes do recurso chegar, para que ele não fique parado, eu me lembro de uma época em que nós ainda estávamos nessa caminhada aqui na Climério, em que as bolas ficavam no cantinho. Acho que a Marilina ainda lembra dessa época aí, que a gente quebrou muito o paradigma, as malucas do GASC, as doidas do GASC. Então, assim, foi uma época que nós víamos os recursos, mesmo que pequenos ali à mão, mas realmente a gente tinha uma subutilização. E hoje nós temos, assim, muito carinho em comentar o quanto se progrediu. Na web-aula, do link da web-aula 1, nós tratamos muito acerca disso, na temática de boas práticas, com as falas que foram trazidas aqui. Eu coloco aqui para os colegas essa chance de rever, né? E para a gente também. Janinha, sua fala. Enfermaria é um cenário distinto, né? Assim, no sentido de que as demandas são outras, tem um caráter menos emergencial, as emoções estão menos à flor da pele, mas eu acredito que a responsabilidade de quem esteja na enfermaria, eu tive a oportunidade de ser diarista da Nova por um tempo, né? E sei bem o que isso significa, a gama de
expectativa que as famílias têm, a necessidade de girar leito para que a gente tenha um hospital saudável financeiramente. Então, todas essas questões estão em pauta. Mas aí eu queria saber que mágica vocês estão fazendo na enfermaria para manter essa qualidade, atenção à pessoa e ainda manter giro de leito efetivo para uma rede carente. Ainda é um desafio tudo isso. Né? Exato. É um ganho, uma aprendizado a cada dia, cada nova situação, porque novos atores foram chegando, então nós tivemos uma mudança muito grande do perfil de equipe mesmo, né? Você sabe disso, você estava aqui antes de mim, inclusive. Então eu cheguei nesse momento, foi em 2014, final de 2014, e eu vi a chegada de boa parte dessa equipe. Então, à medida que ela foi crescendo, ficando mais robusta, ao mesmo tempo que era mais fácil de trabalhar, porque tínhamos mais atores envolvidos e mais gente envolvida nesse processo, podendo dar suporte mesmo às mudanças que foram propostas e que foram implementadas mesmo. Mas começamos a ter algumas outras dificuldades, por exemplo, com essa preocupação no tempo de permanência do paciente. Era uma preocupação que não existia na maternidade. A partir do momento que começou a preocupação em não manter esse paciente muito tempo, como tentar otimizar a saída dela, como entender que tem uma rede lá fora precisando de novas vagas e talvez a gente precise otimizar esse tempo aqui. Isso gerou alguns atritos, gerou algumas dificuldades com alguns setores da maternidade que tinham, na verdade, não era por má vontade, não era nada disso, mas tinha uma outra maneira de ver. Estavam acostumados a um outro processo, né? E isso gerou alguns atritos que hoje eu entendo que estão minimizados. Ainda temos algumas situações, óbvio, existirão em todos os lugares, eu entendo assim. Mas nós conseguimos já entender que é preciso dar uma assistência de qualidade, otimizar essa assistência e, ao mesmo tempo, nos preocuparmos com quem está por chegar na maternidade. Porque esse leito, uma vez desocupado, ele é necessário para ocupar com outra situação, naquele momento demanda de mais cuidado do que aquela que já nasceu, que já pode ir para sua casa, que já tem condição de ter alta. Então, essa eu acho que a principal dificuldade foi essa. A gente tem tido uma preocupação maior em resolver essas situações e entendemos que isso é um aprendizado mesmo, que a gente ainda está engateando, temos muito que aprender. Conseguimos alguns ganhos, mas temos muito que aprender ainda. Quanto ao plano terapêutico singular, você sabe que eu sou fã da proposta, né? Fui na sua apresentação do projeto no dia e te falei o quanto eu acho fantástico. Na verdade, eu entendo isso como uma personalização, uma individualização, que a gente, se tivesse perna, deveria fazer para todos e qualquer paciente, né? Mas entendendo que algumas necessidades são mais peculiares, né? E é o que a gente consegue abarcar enquanto serviço de grande monta e de muitos leitos, eu lhe pergunto, você tem sido bem recebida, a equipe tem sido bem recebida com essa proposta na rede? Como é que está a escuta da rede nisso? Você consegue ter uma penetração no seu referenciamento pré-natal, no seu referenciamento de puerpério? A maternidade ainda tem que abarcar isso dentro das suas portas ou a gente consegue trabalhar em rede já? O que é que você me diz? Nós temos algumas dificuldades. Muito a maternidade tem tido que assumir mesmo, né? Para viabilizar a alta e essa assistência, essa linha de cuidado, não tem linha de cuidado. Nós temos ainda essa dificuldade de ter, por exemplo, na elaboração dos protocolos, muitas vezes, nós não seguimos o que era preconizado em evidência científica, porque nós não tínhamos a garantia de que esse paciente ia sair da maternidade usando, por exemplo, uma medicação ou um cuidado específico, um curativo ideal, que ela não iria conseguir isso na rede. Então, a preocupação em manter essa assistência, em manter esse cuidado, foi tamanho que nós tivemos que mudar alguns protocolos mesmo, por conta, né, protocolos que deveriam ter sido baseados em evidência, e tive que voltar atrás em alguns pontos, porque não se tinha aquela medicação adequada. Então, a realidade da rede. É por isso que eu falei. Né? Na minha apresentação, eu tive esse cuidado de dizer que a gente fez baseado em evidência científica, mas ajustada à realidade da instituição pública. A maternidade, muitas vezes, consegue, por exemplo, hoje em dia, com os protocolos de prevenção de tromboembolismo, por exemplo, pulmonar e trombose venosa profunda, nós tivemos grande dificuldade em dar a medicação à paciente, garantir que ela vai sair usando a medicação. Então, essa paciente, muitas vezes, a maternidade banca isso e dá a enoxaparina para o paciente levar para casa. Então, é uma coisa que eu entendo muitas vezes como
absurda. Parece que entrou no protocolo do SUS. Sim, sim. Algumas medicações já começam a ser incorporadas. Mas Mas a existe uma preocupação é como dificuldade. chegar até a medicação. Eles fornecem sim. Mas é um protocolo, não existe uma certa burocracia ainda. Eu imagino que com o tempo isso vai se quebrar, a gente espera sim. Mas esse paciente precisa receber um relatório, a família tem que sair da maternidade, levar isso enquanto a paciente está internada, demora pelo menos 15 dias. Se eu fiz uma profilaxia que vai durar 7 dias, 10 dias, quando o paciente receber a medicação, já não precisa mais. Então, quem vai oferecer essa medicação do terceiro dia, que é o momento que ela pode ter alta, até o 7º, 10º dia daquela profilaxia? A gente. Pois é, eu acho que o desafio, eu acho não, creio que com essas falas a gente tem aqui deixado claro que o desafio perpassa pelos próprios serviços, mas pela rede também. A rede precisa maturar esse modelo e essas novas propostas para a gente caminhar ainda mais. Queria trazer para vocês uma outra questão que eu achei muito interessante quando o Mari falou assim, saber muito para não fazer nada. Eu achei fantástica essa frase. De quem é essa frase? Não sei se outra pessoa já falou, não. Mas eu falo muito isso quando eu vou falar sobre assistência humanizada, assistência fisiológica, boas práticas de nascimento. Eu sempre falo isso, porque é uma realidade. Para você assistir um parto fisiológico com as mãos amarradas, as mãozinhas hands-off, com as mãozinhas coçando para fazer todas as intervenções que nós aprendemos a fazer, que nós somos treinados a fazer. Para você não fazer, você precisa saber muito, porque você precisa ter muita confiança assim, no que está evidente, nas evidências científicas e no que está evidente naquele quadro que você está vendo ali da mulher, daquela fisiologia. Você precisa saber muito, porque se você não tiver essa segurança do que você sabe, você acaba metendo os pés pelas mãos mesmo. Ou fazendo intervenções desnecessárias, ou deixando de fazer uma intervenção necessária quando ela é necessária. Eu quero uma roda com vocês, é o desafio que eu vou colocar. Será que quando falamos e constituímos equipes horizontais, onde vários saberes se unem, a tendência instintiva não é que cada um põe um pouquinho a mão? O que é que vocês acham desse paradigma que a gente se coloca? Porque somos vários em prol daquela mulher. Eu me lembro de um momento em que a gente tinha, numa sala de parto aqui na Clínica de Oliveira, entre assistentes e alunos, mais de 7 pessoas. E aquilo me incomodou assim, sobremaneira. Na maternidade deles tinha um cartazinho na porta. Máximo 9 pessoas. 9 Máximo 9. E o pai fora. E o Então, pai, às vezes, repare, como é que a gente pode caminhar para que haja um entendimento? Talvez esse saber muito para não fazer nada tenha que ser compartilhado. Às vezes tem alguém que diz para você, não vamos intervir agora não é hora da ocitocina, ou não é hora da analgesia de parto, a gente tem tais e tais alternativas, eu sei fazer, posso fazer, e compartilhar essa assistência para que a gente não esteja, talvez, intervindo excessivamente. Então, é nessa segurança que eu acho que a equipe horizontal acaba trazendo para o profissional, e não o contrário, como tem sido feito em alguns ambientes, de você somar pessoas, mas aí você agrega intervenções, entendeu? Então a gente vai ter que ter muito cuidado com esse modelo, né? Pra gente não pecar. Eu me lembro que nós, quando começamos a nossa caminho, estávamos assim, entusiasmados com o modelo e com a assistência humanizada. Eu me lembro que uma das primeiras fotos que a gente tem de parto tinha 5 mãos no perinho da mulher. Ai, meu Deus! Uma mão dela e 4 mãos de 2 pessoas. As mãos lá assim, querendo proteger, querendo fazer, querendo não sei o que lá, sabe? Eu me lembro disso. Então, a gente teve que fazer essa curva de aprendizado. Uma outra coisa que eu também falei na minha apresentação foi a coisa da gente baixar a guarda, baixar as armas. Nós, principalmente profissionais médicos, que temos um papel, tradicionalmente um papel hierárquico, né? Assim, ou ter a humildade de ouvir o enfermeiro obstetra com o olhar de cuidar, o olhar do cuidar, nós temos o olhar do tratar, né? Do intervir, nós médicos, e o enfermeiro tem o olhar do cuidar.
a gente tem essa humildade de ouvir E sem... as nossas fisioterapeutas, Exatamente, são sem... tantos hoje, né, os colegas que vêm colaborando. Com certeza. Assim, a presença de doulas no processo. Sim, sim, Uma sim. das coisas que a gente trabalha muito com as doulas, que é quando chega uma doula nova na instituição, que a coordenadora das doulas trabalha, e a gente que está vendo as novinhas chegando, elas ficam ávidas por fazer coisas. Então a gente brinca assim, às vezes a mulher tem que passar por um circuito para fazer tudo que a doula acha que a mulher precisa. Ah, não, agora vamos pular aqui na bola. Depois vamos pular E aqui às vezes a mulher não mulher quer, nada, né? não A precisa verdade é nada disso. A mulher quer. Às vezes aí você tem que esse olhar Sair de si para o exatamente outro, para né? ver qual é a necessidade, porque a ação é voltada para aquela mulher, para aquela família. Então, o que aquela mulher precisa? Pode ser que ela precise de movimentos, pode ser que ela precise só de um olhar, pode ser que ela precise ser deixada só. Sim, ela precisa ficar só. Isso é uma coisa que a gente só constrói com o tempo e com a vontade de mudar. A vontade E o conhecimento é importantíssimo. a vontade, essa vontade de mudar e esse conhecimento. O conhecimento e, como ela falou, o saber, né? Para não fazer, realmente, você tem que saber muito. Para saber o que não fazer, o que fazer e que hora fazer, né? Não é estar usando bola a qualquer hora, como a gente fala, não é estar usando cavalinho a qualquer momento, não é isso, né? É saber que cada prática corresponde a que momento, né? É uma mudança de posição numa paciente que faz um bebê descer. Que posição é essa que eu posso colocar essa mulher, né? Para que realmente favoreça esse parto, para que não venha para uma cesárea. O que eu devo fazer para não intervir tanto, né? Para não levar ela para analgesia, já que eu tenho outros meios para aliviar aquela dor, né? Então, saber é importante. Eu vou trazer um ponto aqui que é um tanto polêmico e eu queria até que Jana se colocasse enquanto alguém que tem um pouco essa vivência de indicadores de qualidade aqui dentro da Primeiro, de indicadores de assistência, que é o seguinte: nós estamos falando de aplicar um novo modelo assistencial. Não diria novo, mas um olhar, né, diferenciado. E quando a gente adota e assume essas novas estratégias, a gente tem que saber o quanto elas impactam, né, na nossa assistência, no resultado final. Então, existem muitas críticas hoje, todos nós sabemos, somos da área e somos atentos ao que é dito a respeito, de que essa nova abordagem tem trazido desfechos ruins, né? Eu fico um pouco temerosa com essa questão, porque eu acho que nós precisamos monitorar e, de fato, gerar indicadores para poder ter uma posição mais correta e coerente. Então, a pergunta que eu faço a vocês que já têm um modelo instalado nos serviços, né, vocês têm esse processo de monitoramento e indicadores? Eu vi que Marilena trouxe alguns, né? Eu acho que isso é um ajuste fino e importante dentro das unidades. E lá na maternidade tem uma pessoa, um administrativo, que é encarregado de fazer todo esse processo, os indicadores. Okay. Todos os indicadores. Lá na mansão, na mansão, a gente tem que mensalmente enviar esses indicadores para o Ministério da Saúde. A gente também envia. Todos esses indicadores. É o Fórum SUS, aquela planilha do Fórum SUS. Eu não sei. É uma planilha específica. É uma planilha específica onde tem todos esses indicadores e a gente tem que prestar. Claro. Como se fosse uma prestação de contas. Como se fosse realmente uma prestação de contas. E a gente faz isso mensalmente. E anualmente tem um encontro de ciência de parto normal que é promovido pela OPAS e Ministério da Saúde. E aí todos os centros de parto normal do Brasil vão lá apresentar os seus resultados, seus indicadores. E os resultados da mansão, do centro de parto normal da mansão também estão, modéstia à parte, entre os melhores do país. Okay. A gente sabe, né, Kari, que os desfechos negativos num processo, num modelo diferente, não contracultural, né, tem uma repercussão muito grande, muito negativa, e a gente às vezes se desanima com essa repercussão, mas
os desfechos positivos nos dão o fôlego para continuar e para continuar acreditando nesse processo. Mas, assim, é uma preocupação da instituição, essa monitorização, assim, dos desfechos, dos resultados, e cada desfecho que a gente tem não tão interessante é exaustivamente estudado, e a gente tenta aprender, né, com cada resultado. Vocês estabeleceram, tanto na mansão quanto na nova, na Quiméria nós estamos em construção ainda, por isso que Jana está um pouco aqui colaborando comigo mais na escuta, critérios para a gente utilizar esse modelo. Existiria um perfil ideal de paciente ou todo e qualquer paciente? Porque a mansão tem um perfil de paciente distinto do que é vivido na nova. Então, a minha pergunta, para ser bem clara, quando o Mari colocou assim, existem critérios para a internação na mansão. Né? Isso acaba minimizando ou tenta prevenir desfechos negativos com perfis que não poderiam ser atendidos naquela unidade, com aquela complexidade. E às vezes escapam, né? Às vezes chegam já que não tem como manejar e acaba a gente tendo que acolher. Então, deveríamos criar, então, realmente esses critérios. Qual a visão de vocês para que minimizássemos, né, essas dificuldades? Não, assim, eu acho que lá na Mansão do Caminho a gente tem que ter esse critério bem rigoroso mesmo, bem cuidadoso, ser muito cuidadoso em que perfil de paciente, de gestante que a gente vai receber e assistir. Agora, nas instituições, hoje a Rede Cegonha, você sabe que não preconiza mais centros de parto normal extra-hospitalares, né? Todos os centros de parto normal, acho que o nosso foi o último, foi implantado extra-hospitalar, peri e intra-hospitalar. Esses modelos de peri e intra-hospitalar, eu acho que você pode ser mais flexível no tipo de paciente. A maternidade de referência presta assistência humanizada com boas práticas e incentiva o parto normal a gestantes de alto risco. Lá na maternidade, eu sempre conheço as pessoas de lá e tenho notícia. Então, as gestantes de alto risco, de hipertensão, de diabetes, de pré-eclâmpsia, podem ter parto normal, inclusive assistido pelo enfermeiro com o médico do lado. Entendeu? Porque o médico está lá para a intervenção, se for necessário. Então, são instituições onde essa seleção da mulher que pode participar, que pode ter esse modelo de atenção, um modelo de atenção humanizada, que é uma cartilha, a cartilha da política de humanização, não é só para assistência ao parto normal, é para toda a assistência. Né? Assim, humanização da assistência como um todo, não só de parto, como de toda a assistência nas unidades básicas, nas instituições terciárias. Né? Então, no parto especificamente, eu acho que quem tem um centro de parto normal, intra-hospitalar ou peri-hospitalar, você pode ser muito mais flexível no perfil de paciente que você atende. Desde que você tenha uma retaguarda bem arrumadinha, essa referência. Uma retaguarda, uma referência irmãs, né? Onde não haja uma instituição, você já tem no próprio local. Onde não haja conflito. Esse trabalho dos conflitos entre as equipes, dentro da equipe, é muito importante. Entendeu? Porque você aí há uma continuidade de cuidado. O paciente está sendo acompanhado. Por exemplo, se existisse um centro de parto normal, intra-hospitalar, está sendo acompanhado por um enfermeiro obstetra na assistência ao parto. O enfermeiro identificou uma distócia ou uma alteração. Automaticamente o médico obstetra é chamado para intervir, ou ela leva a gestante de uma forma, um contínuo, sem que haja conflitos. E isso é o sonho, na verdade, é o sonho. Sim, é o modelo. Do modelo de atenção da Rede Cegonha, que é linda na teoria. A gente espera um dia ver. Está sendo linda na prática com vocês, gente. Mas nós estamos servindo de exemplo. Ainda tem muito caminho para andar. E a gente sonha com esse modelo perfeito, né? Assim, o sonho da perfeição, eu acho que é o que nos move. É o que nos move.
na referência, quando falamos de critérios, nós utilizamos esse protocolo de critérios só para fazer a diferença do atendimento da enfermeira obstetra e do médico obstetra, né? Então, assim, existe realmente um critério de atendimento, né? Baseado em que aquela mulher é o quê? Ela está no risco habitual ou é o alto risco? Então, para quem vai essa mulher? Para quem vai assistir essa mulher? Então, nosso critério é só para mediar, né, a assistência de quem? Okay. Mas, na entrada, entra todas as mulheres, né? Agora, respeitando, a gente tenta respeitar a vinculação, né? Nem sempre a gente consegue, porque quando a gente vai vincular a mulher àquela unidade que ela é referenciada, às vezes a gente não encontra meios de transporte, a verdade é essa, né? Nossa rede ainda não tem recebe muita gestão, esse transporte. Então foi muito interessante esse cuidado, essa necessidade, foi a necessidade que levou à criação desse modelo de assistência. Eu acho que foi muito importante, porque o que ideal era que a rede não precisasse, que a rede funcionasse de uma forma harmônica, que a maternidade de referência fosse realmente referência para o país. Mas a gente já não acontece. Muita gente. E a nossa porta é aberta, né, para todas, né? E assim, quando a gente tenta vincular, muitas vezes a gente não consegue por falta de transporte. O EBALA 3, né, Jana, sobre a central de regulação, que vocês viram aqui. Gente, nosso tema é palpitante demais. Eu sabia que eu não ia resistir, mas já estamos com 8 minutos além. A gente realmente precisa ter esse respeito por quem está nos assistindo, pela gravação, enfim. Mas não precisa parar aqui. Nem a nossa discussão, nem o espaço aberto para os colegas sobre o tema. Nós, por favor, peço a todos, nos reencontremos na plataforma para continuar conversando sobre o assunto, no chat, que se perpetua, na verdade, esse chat a gente transpõe para a plataforma. E eu queria pedir a cada uma que, nesse momento, colocasse a sua mensagem final acerca desse tema. Qual seria o ponto, assim, fundamental do que vocês gostariam de trazer hoje aqui para a nossa rede, Jana? Primeira. Cooperação. Acho que é a palavra. Cooperação para ter tudo isso. Para que a gente consiga. Se todos os atores responsáveis por aquele atendimento, e eu estou falando isso dos atores desde administrativo, gestão superior, até a equipe de cuidado que está diretamente em contato com o paciente, se todos nós cooperarmos e agirmos enquanto equipe horizontal, a gente vai conseguir dar um atendimento centrado no cuidado, centrado na pessoa. Eu tenho certeza disso. Obrigada. Você, Getúlio. Assim, o que eu sempre pensei muito é quando a gente olha o outro como a si mesmo, né? Então, assim, se todos nós, né, pudéssemos olhar o outro, né, como a gente mesmo gostaria de ser olhado, eu acho que não tem técnica, né, perfeita. Quando você faz isso, tudo fica perfeito, né? Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha a técnica perfeita, mas se você não olha o outro, né, como a si mesmo, né, eu acho que não adianta tanta competência. Eu acho que o que a gente precisa, enquanto pessoa, enquanto profissional, é ter esse olhar, né, do ser humano um para o outro, de forma diferenciada mesmo. Enquanto colegas, enquanto cuidadores. Eu acho que tudo isso passa... Eu ri porque eu me lembrei de meu chefe, Gafá, que gosta de falar disso. Assim, eu acho que o que a gente precisa mesmo é de amor. Amor. Aí, assim, uma coisa técnica que a gente está falando, a gente fala de amor. Amor pelo outro, amor por si mesmo, amor pelo que você faz, amor pela rede, né? Então, amor pelas mulheres, pela humanidade. E é isso que move a mim. E eu sei que a equipe da Mansão do Caminho, e eu acho que a vocês também, é esse amor pelo outro, pela humanidade. E esse é o nosso, é o que nos traz aqui, é essa necessidade de servir. Né? Assim, nós estamos aqui para servir ao outro. E se você tiver esse olhar no seu coração, né? Assim,
necessidade de servir ao outro, eu acho que se todo mundo, né, desde lá de cima até quem está na ponta, tivesse esse olhar, essa vontade, esse propósito, acho que Que é o que nos trouxe aqui, né? Hoje. Pois é, vimos aqui exatamente a serviço por duas vezes. E a rede só tem que agradecer. Obrigada, gente. Muito obrigada. Nos encontramos na plataforma, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Bom carnaval a todos. Se cuidem e usem camisinha. Um beijo.